Me diga aí se não é assim que nós nos sentimos muitas vezes. Se você não já passou por uma experiência assim na vida, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, eu rezo e a graça não vem. E o pior de tudo, além da graça não vir, eu ainda recebo mais provações. As provações aumentam, a situação piora. As tempestades vêm uma atrás da outra, como se diz. Parece que uma desgraça atrai outra. E nós muitas vezes ainda repetimos isso, não é assim? Então eu vou te contar uma história agora de uma família que viveu uma experiência bem parecida, bem neste contexto. E esta família viveu isso num tempo agora próximo de nós, em um país estrangeiro. Esta família era muito temente a Deus, uma família católica, uma família de oração, uma família que seguia ali os ensinamentos da igreja, os ensinamentos, os mandamentos de nosso Senhor. E quando a esposa ficou grávida do segundo filho, os médicos perceberam que havia um problema e chegaram a sugerir que ela tirasse a criança, né, para salvar a vida da mãe. Mas ela, muito temente a Deus, disse: não, eu não posso matar essa criança, sacrificar essa criança para salvar a minha vida. Eu vou levar a gravidez adiante, mesmo que eu tenha que sacrificar a minha própria vida. E assim ela levou a gravidez até o fim. A criança nasceu, ela não morreu. Mas a saúde dela, de fato, ficou debilitada. E alguns anos depois, quando a criança, segundo filho estava aí pelos 8 anos de idade, ela faleceu. Então, este pai de família ficou viúvo com 2 filhos. E vieram tempos difíceis, tempos como nós estamos vivendo hoje, a pandemia, era a peste, veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que foi um tempo muito difícil da história da humanidade. Muitas pessoas pagaram um preço muito alto durante estes tempos que nós muitas vezes não conhecemos e nem fazemos ideia da gravidade. E esse pai, então, com esses 2 filhos, o filho mais velho estudou e se tornou médico. E durante uma epidemia, durante a peste, ele se contaminou e morreu. Ele morreu servindo, ajudando o próximo. Este pai de família ficou viúvo, perdeu o filho mais velho e tinha de criar este menino mais novo, este jovem. E ele fez de tudo para que a casa dele fosse uma casa cheia de alegria. Ele se desdobrava para brincar, para fazer teatro com este menino, para preencher a vida deste filho de alegria. Um dia ele levou este menino até a igreja, a paróquia ali próxima da sua casa, que é a paróquia que eles frequentavam, e disse a este menino, mostrou para ele a imagem da Virgem Maria e disse: meu filho, eis aqui a tua mãe. Esta agora é a tua mãe, como Jesus disse para João do alto da cruz. E este menino ia guardando tudo isto no seu coração. Este pai era um homem de oração, um homem temente a Deus, e ele rezava o rosário. Muitas vezes este menino viu o pai até de madrugada, de joelhos, rezando o Santo Rosário. Ali, no combate da vida, diante dessas tempestades, dessas provações todas a que a família foi submetida. Então, este menino cresceu, veio a Segunda Guerra Mundial, foi um transtorno muito grande na vida deles, muito sofrimento, eles acabaram indo morar num apartamentozinho apertado, no subsolo, sem as condições mínimas de vida. E um dia, quando este filho voltou do trabalho, encontrou o pai morto, ou seja, ele morreu sozinho ali. Olha que cenário, olha que história mais triste. Quem olha para isso diz o quê? Um derrotado. Uma grande derrota para essa família. De que adiantou rezar? De que adiantou este pai de família se prostrar de joelhos nas madrugadas rezando o Santo Rosário? Não é? A gente pode chegar a esta conclusão.
E ali havia aparentemente uma derrota. O filho, sozinho, perdeu tudo. Deus tirou dele a mãe, o irmão, o pai. Ele ficou verdadeiramente como Jó. Um verdadeiro Jó. Conhece a história de Jó, o livro de Jó, lá na Bíblia? Aquele homem que perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens materiais, perdeu tudo e ficou sem nada. E ele se prostrou diante de Deus e disse: Deus dá, Deus tira, louvado seja o nosso Senhor. E este jovem, então, seguiu a vida, porque a vida não para, nós não podemos parar diante das dificuldades, diante das provações. Temos de seguir adiante e combatendo. E o que este jovem fez? Ele continuou a vida com as virtudes, vivendo as virtudes, vivendo os valores familiares que ele recebeu, os valores da fé, ajudando o próximo, buscando crescer, buscando servir. E muitos anos depois, este menino, né, cresceu, amadureceu, se tornou um homem, um grande homem de Deus, a exemplo do pai, a exemplo dos valores da sua família. E ele foi escolhido para ser um grande líder. Porque este menino chamado Karol Wojtyla, ele foi eleito nada mais, nada menos do que Papa. Ele se tornou nosso querido, o nosso amado, tão conhecido Papa João Paulo II. Hoje, para nós católicos, São João Paulo II, um santo canonizado, porque nós testemunhamos a história de santidade deste homem. E este homem que tinha perdido tudo, que a família lhe foi tirada, Deus entregou a ele uma nova família. A humanidade. Deus lhe tirou tudo e lhe devolveu como Jó. Deus entregou a ele a humanidade inteira como família, porque o Papa, espiritualmente, ele é responsável por toda a humanidade. E este menino, que se tornou um grande homem, que ocupou este cargo com uma grande missão, ele fez a diferença. Por todas as provações que a sua família passou, por tudo que ele viveu, ele escancarou as portas da igreja. Ele saiu pelo mundo, indo ao encontro dos grandes líderes, promovendo a paz, indo ao encontro, tocando o coração das crianças, dos jovens, dos idosos, dos casais, das famílias, e todo mundo era tocado pela sua mensagem, pelo evangelho que ele anunciava, porque ele mostrava tudo isso com a vida. Se nós observarmos bem, ele tinha um olhar, né, compenetrado, forte. Ali eram marcas da sua história. E aquela derrota aparente, que parecia que Deus não ouvia as orações daquela família, as orações daquele pai, daquele homem humilde, daquele pobre homem que se colocava de joelhos na madrugada para rezar, aquela derrota aparente se tornou uma grande vitória, uma grande história que alcançou e alcança e continua alcançando muitos corações e transformando muitas vidas. Então, o que eu quero deixar para você com esta história? Que nós não podemos nos cansar de rezar, ainda que pareça que Deus não está ouvindo a nossa oração, ainda que a graça não chegue, ainda que eu morra sem ver a graça. Mas eu tenho que me abandonar em Deus, confiar em Deus, saber que Deus tem seus planos, os seus caminhos que podem ser diferentes dos que eu gostaria, mas Deus sabe onde Ele quer chegar, onde Ele quer alcançar com a nossa oração, onde a nossa história pode chegar. Então, vamos perseverar na oração, mesmo que eu não veja esses frutos, eu devo perseverar. Eu devo confiar em Deus, em quem tem o controle da vida e da morte, em quem tem o poder sobre todas as coisas e conhece tudo. Deus conhece tudo, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Olha a catequese. Então, meus irmãos, vamos evangelizar? Vamos rezar? Se você gostou deste conteúdo, curta aí, compartilhe, me ajude a evangelizar, me ajude a levar esperança para quem precisa, a levar
é a palavra de Deus a levar história de santidade e vamos juntos transformar vidas. Persevere, meu irmão, na oração, não desista não, porque Deus está contigo. É isto. E olha, no final da minha catequese, a gente sempre tem um brado de alegria. A gente transborda a nossa alegria. Eu digo assim, a alegria do Senhor é nossa força, e você responde, alegria, alegria, alegria. Vou repetir, a alegria do Senhor é nossa força, alegria, alegria, alegria. Até a próxima, eu te espero. Fique com Deus.